Como ganhar tempo sabendo copiar e colar itens no seu celular. Você sabia que tem pessoas que preferem escrever 44 números e depois redigitar isso do que aprender a copiar e colar? Sim, copiar e colar é como se fosse uma mágica. Você vai aprender hoje a economizar tempo nesse recurso dentro do seu celular. O objetivo da aula de hoje é dominar o recurso de copiar e colar para ganhar tempo, tá bom? E para isso a gente vai ter que passar basicamente aqui por 3 temas. O que você ganha sabendo copiar e colar? As fases do copiar e colar: selecionar, copiar e colar. O terceiro tema: como copiar e colar quando há um botão de copiar. Parece muito repetitivo, parece que é sem sentido, mas você vai ver isso na prática, tá? Inclusive, é uma das maiores dificuldades que eu vejo no pessoal na hora de comprar pela internet. Tá lá. Hoje em dia as lojas dão até, inclusive, desconto quando você vai pagar com Pix. Aí o que o pessoal com mais de 60 anos pensa? Bom, eu vou ter um número, tipo um CPF. Quem já usa Pix aqui, né? Quem não usa vai ficar boiando. Mas é boia rápido, porque eu já vou para outro assunto. Aí a pessoa tá lá, bom, vou pagar com o Pix essa compra aqui. Eu vou transferir para um CPF, vou transferir para um e-mail, vou transferir para um telefone. Só que não. Lá aparece para você copiar e colar o código. Ai, meu Deus do céu. Aí, outra coisa. Tá com o boleto na mão. Tá com o boleto lá no e-mail. Aí, você sabe quantos números são lá dentro daquele boleto, gente, que você digita, que você prefere copiar isso num papelzinho e depois colar dentro do aplicativo bancário ou até quando você vai no caixa eletrônico? São 44 caracteres. Você tem que repetir aquilo tudo. Ou quando você quer pegar um texto do WhatsApp para colocar no Facebook, ou pegar um texto de um lugar para salvar nas suas anotações. Aí você pensa: eu vou ter que copiar tudo de novo esse texto. Por que isso, gente? Por quê? Porque você não sabe usar a mágica que é o recurso copiar e colar. Mas, hoje eu não deixo ninguém para trás. Você, hoje, vai dominar esse recurso. O que você ganha sabendo copiar e colar? O que você ganha sabendo copiar e colar? Olha só. Vamos lá. Primeiro, vamos supor que eu tenha que pagar um boleto. O boleto está dentro do meu e-mail. Eu tenho que imprimir a folha para pagar? Não. Pessoas que sabem copiar e colar não precisa, não necessita de imprimir o boleto para pagar. Inclusive, tem várias lojas que agora, se você pagar com Pix, eles te dão um desconto. Lojas oficiais. E a única forma de você pagar esse com Pix, a única maneira é copiando e colando. Quantas vezes eu vi o pessoal com mais de 60 anos, com um boleto na frente do celular, pegando o caderno e anotando os 44 números do código de barras. E aí tem um risco. O primeiro risco, de você não copiar direito aquele número, que são 44 números. O segundo, na hora de digitar, ou no caixa eletrônico ou no celular, o que acontece? Você errar. Então, copiar e colar, além de você, como mágica, conseguir preservar alguns textos que você quer, porque você está copiando e quer colar em outro lugar, ele ainda te dá a possibilidade de você ter segurança em alguns procedimentos no celular que você faz manualmente. Então, com certeza, você não ganha só tempo, tá? Você também ganha segurança em fazer determinados procedimentos. E é por isso que você deve sim se atentar aqui a como copiar
e colar. Tá ok? E aí, você já sabe, então, o que você ganha, né? Então, eu vou riscar esse recurso aqui, ó. Você já sabe o que você ganha, então, maravilha. Eu vou tirar daqui. Agora, você vai entender as fases do copiar e colar. Tá? E a primeira fase... O que é copiar e colar, gente? O que é copiar e colar? Gente, copiar e colar é tirar uma cópia. Tô com uma cópia aqui, ó, da minha identidade. Tá? Tô com uma cópia da identidade. Certo? Vou botar na frente aqui que o pessoal pega as informações. O que eu faço para tirar uma cópia disso? Eu tenho uma impressora lá, ele copia. Então, eu tenho duas identidades. Certo? Quando manda um texto para você, e você quer copiar aquele texto para colocar num lugar. Isso é copiar. Só que você não pode só copiar. Você tem que indicar para o celular onde você quer colocar aquela cópia. Afinal, olha só, peguei a minha identidade aqui, tá? Não vou mostrar as informações, não. Peguei a minha identidade aqui. Se eu coloco dentro da impressora e mando lá, aperto um botão para sair uma cópia, me fala uma coisa. O que está faltando? Está faltando eu pegar aquela cópia e colocar em um lugar. Concorda comigo? Então, ela não vai ficar ali, né, no resultado da impressora, né? A folhinha saiu a cópia e aí vai ficar ali para sempre. Não. E por que não, Diogo? Porque eu preciso colocar em algum lugar, seja na minha carteira, essa cópia, seja dar para alguém que eu preciso dar minha cópia da minha documentação. Então, concorda comigo que não é só copiar. Estou falando do documento físico, tá, gente? Não é só copiar. Eu preciso colocar em algum lugar. Então, eu preciso copiar e eu preciso colocar. E tem um detalhe aqui importante. Olha aqui, ó. Olha aqui. Eu falei que são 3 fases, não são? Selecionar, copiar e colar. Gente, o que é selecionar no mundo físico? É separar aquilo que eu quero copiar. Não é isso? Então, no mundo físico, o selecionar é separar aquilo que eu quero copiar. E o que significa isso, gente? Significa que eu separei minha identidade para colocar dentro da impressora e tirar uma cópia. E aí, depois que a cópia sai, que aí é a segunda fase, aqui, ó, segunda fase, é tirar cópia na impressora. E aí, e a terceira fase, gente? A terceira fase é colocar a cópia onde eu desejo. Então, aqui estão as 3 fases se isso fosse físico. Físico. Mas não é físico. Eu estou falando de itens, tá? Vou colocar aqui, ó. No físico, não é isso? No físico. E no digital? E no digital? Eu preciso também, gente. Não preciso? Selecionar, copiar e colar. Então, opa. Eu preciso selecionar, já vou mostrar para você já, peraí. Eu preciso selecionar, também preciso selecionar, copiar e colar. Como, Diogo? Como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Vamos para a prática agora? Então, você já entendeu que o selecionar é separar o conteúdo. É como se fosse eu colocar, né? Separei aqui, ó, a minha identidade para poder tirar uma cópia. Eu preciso tirar a cópia na impressora daquilo que eu separei. E eu preciso colocar essa cópia em algum lugar. Entendido? Entendido? Então, vamos fazer um teste agora? Vamos fazer um teste? Eu vou pegar aqui um texto. Um segundo. Tá. Separei aqui algumas frases. E eu vou ensinar vocês a copiar e colar aí, tá bom? Tá aqui. Eu tô com esse texto aqui, gente. Esse texto aqui no WhatsApp. E a primeira coisa que eu tenho que fazer na hora de copiar é saber onde eu quero
que eu quero fazer com esse texto? Vamos supor, tá? E aí, Diogo, mas eu não uso isso. Mas você vai entender para que você vai servir. E algum exemplo prático aqui vai servir para você, tá? Não fica com preconceito nos meus exemplos, não, porque para alguns vai ser muito legal e para outros não, tá? Mas em algum dos exemplos você vai curtir. Então, o primeiro exemplo que eu vou usar, eu vou pegar esse texto aqui e quero colocar ele no meu Facebook, tá? São frases motivacionais. Acredite em si mesmo e você será imparável. Cada dia é uma nova oportunidade para brilhar. Enfim, o celular, para que eu copie isso daqui, gente, daqui, tá? Daqui, para o meu Facebook, tá? Repito, você vai ver algum exemplo prático que vai no seu caso se você não usa Facebook. Mas eu vou pegar isso e vou usar aqui. Eu quero pegar esse texto aqui e colocar no meu Facebook. A primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar o texto. E como é que você faz para selecionar no celular, Diogo? Tá? Que é como separar, é como se estivesse separando um item. É parando o dedo em cima, tá? E no WhatsApp é muito fácil. Quando eu paro o dedo em cima, assim, ó, peraí, deixa eu botar aqui para você. Quando eu paro o dedo em cima por alguns segundos, ó, ele fica verdinho. Ele fica selecionado. Tá aqui, ó, selecionado. Inclusive apareceram até aqui uns bonequinhos, tá vendo, ó? Então, ele está selecionado. Então, é como se eu tivesse agora separado a identidade para tirar uma cópia. Separei, está na minha mão. O segundo ponto agora, depois de parar o dedo e selecionar, eu preciso copiar. Só que aqui em cima, antigamente tinha um quadradinho assim, ó. São dois quadradinhos assim, ó, que é o botão de copiar. Não está aparecendo. Se ele não está aparecendo, eu vou buscar o copiar onde, Diogo? Aqui nessas 3 bolinhas aqui em cima. Se o seu é iPhone, você vai ter o copiar lá em cima, esses 2 quadradinhos, tá? Toquei nas 3 bolinhas lá em cima, tudo bem. E apareceu o que aqui, gente? Como eu selecionei, olha o que apareceu. Apareceu a opção de copiar. Só que aí que está a confusão. Tá aqui, ó, mensagem copiada. Você viu? Você viu não? Vou fazer de novo. Para o dedo, toco nas 3 bolinhas lá em cima e toco em copiar. Ó, mensagem copiada. Tá aqui, ó. Tá vendo? Só que qual é a confusão? Qual é a confusão? Não parece que teve efeito nenhum. Parece que depois de copiar... Desculpa. Parece que depois de copiar, nada aconteceu. Isso causa confusão em quem não tem experiência. Se é na impressora, se eu pego, separei, tá aqui na minha mão, então selecionei o meu documento. Se eu coloco lá dentro da impressora e aperto um botão, sai uma cópia. Eu vi com os meus próprios olhos que teve uma cópia. Agora só falta eu colar, que é o quê? Que é pegar a folha e colocar em algum lugar. Só que o celular só fala assim para você. Olha só, fulano, a mensagem foi copiada. Aí o pessoal que não entende pensa aqui, cara, tá, e agora? Eu copiei, mas onde está essa cópia? Gente, a terceira fase é você colocar onde você deseja. Então, o normal nessa fase aqui é só ele falar assim, ó, mensagem copiada. E a mensagem copiada é como se ele estivesse segurando a cópia na mão, tá? Você não vê, eu também não vejo, mas ele está segurando a cópia na mão. Sabe o que o celular está esperando? O que o celular está esperando? O celular está esperando você colocar onde deseja, tá? Então, supondo aqui que agora eu vou vou voltar aqui, ó, na setinha embaixo e vou abrir meu Facebook. Vou abrir meu Facebook. Cadê o Facebook? Olha só, gente. Eu vou aqui nesse espaço de texto aqui no que você está pensando. Vou tocar. É um espaço de texto, poderia ser em qualquer lugar, tá, gente? E aí, o que eu tenho que fazer? Lembrando que nada aconteceu. O celular só falou assim, ó, mensagem copiada. Ele está esperando eu colocar o que eu copiei em algum lugar. Eu só vim aqui no Facebook como exemplo, mas eu vou lá no e-mail também. Aí, ó, nesse espaço de texto que eu digitaria alguma coisa, eu vou dar um toque. O que vai acontecer? Naturalmente, né? Vai aparecer o teclado, como se eu fosse digitar um texto.
Só que eu não vou digitar um texto. Eu vou parar o dedo aqui, ó. Para quê, Diogo? Para que eu dê a intenção que eu quero colar. Parei o dedo. Quando eu paro o dedo, olha a bicha aqui, ó. Colar. Colar. E quando eu toco em colar, o que acontece? O texto que eu copiei veio para cá. 3 ações. Selecionei como se tivesse pego o documento. Mas ao invés de pegar o documento, eu parei o dedo no texto. O segundo ponto. O que eu vou fazer com esse documento? Vou dar para minha esposa? Vou rasgar? Vou jogar no lixo? Não, coloquei dentro da impressora. Ou seja, apertei o botãozinho lá de copiar. E aí o celular falou assim, tá bom, tá comigo. O que eu faço? Aí você, cuidadosamente, calmamente, sem pressa, você pode fazer isso daqui a 2 horas, 3 horas, 4 horas, não tem problema. Ele vai ficar com isso, tá? Existe até um nome, tá? Para isso, é uma área chamada área de transferência. Você não tá vendo, eu não tô vendo, por isso que chama mágica. O que você tem que fazer? Você tem que colocar onde você quer. Então, eu, da minha cabeça doida aqui, fui lá no Facebook, um espaço de texto. Parei o dedo para colar aquilo lá. Mas vamos fazer isso no e-mail? É o mesmo texto, gente. Eu não preciso copiar de novo. Eu simplesmente vou no meu Gmail. Tô no meu e-mail, gente, tá? Tô no meu e-mail. Cliquei nessa canetinha aqui para poder mandar um e-mail. Ó, e agora eu venho aqui, ó. É onde eu poderia digitar um texto, tá vendo? Escrever e-mail. Eu vou dar um toque. Agora eu vou parar o dedo aqui, porque eu não quero digitar, eu quero colar. E para o colar aparecer, o colar, ele tem um macetezinho para ele aparecer. O macete para o colar aparecer é procurar um espaço onde você digita texto. Agora, pense em qualquer lugar do seu celular que você consiga digitar texto. Qualquer lugar, no Google, no e-mail, no Facebook, enfim, em qualquer lugar. Mas, gente, pensa em qualquer lugar. Qualquer lugar. É o primeiro ponto. E o segundo ponto é parar o dedo. O colar vai aparecer. Quer ver? Ó? Vou parar o dedo aqui. Ao invés de digitar o texto, vou parar o dedo onde eu digitaria. Ó, parei o dedo. Cadê? Cadê, Diogo? Olha o colar aqui. Olha o bonitinho aqui de novo, ó. Eu parei o dedo, gente. Se eu copiei, eu colo. Tá lá, ó. O colar aí. Eu tô fazendo besteira aqui, peraí. Agora, ó o colar aqui. Eu toco nele. O que vai acontecer? O texto vai aparecer. O texto vai aparecer. Então, quer dizer, se ligou? Entendeu? Tô aqui, ó. Tô com esse texto no WhatsApp aqui. Será que ele é falso? Será que ele é verdadeiro? Bom, eu vou pegar esse texto aqui e vou ter que copiar e colar no Google para saber se é verdadeiro ou não. Vou parar o dedo em cima. Parei o dedo. Eu tenho que copiar e colar no Google. Como é que eu faço para copiar? Primeira opção é parar o dedo em cima. Parei o dedo. Que é selecionar. Agora, eu vou nas 3 bolinhas aqui em cima. Ó, e vou na opção de copiar. Tá aqui, ó. E quando eu copio, o que aconteceu? O celular segurou. Não acontece nada. Não acontece nada. Ele está esperando o quê, gente? Ele está esperando que você cole o texto onde você quer. Eu copiei. Agora, Diogo, o celular está perguntando a você, tá, embora não tenha perguntado, ele perguntou a você, onde eu coloco esse texto? Eu vou no Google. Então, eu vou lá no Google. Vou no Google, aqui em cima nessa barrinha aqui. Tá? E vou parar o dedo aqui, ó. Parar o dedo na barrinha de pesquisa. É o segredo pro colar aparecer. É só parar o dedo ali, gente. Quer ver? Ó, vou fazer junto com vocês aqui, ó. Ó, paro o dedo lá na barrinha. Em qualquer lugar que eu digite texto. Parei. Quando eu paro, o que acontece? O que acontece quando paro? Aparece a palavra, o bendito colar. E quando eu toco em colar, o texto que eu copiei tá lá. E aí, o que eu faço agora? Eu toco na lupinha, né? Nesse caso aqui, né? Eu toco na lupinha para pesquisar esse texto que eu copiei. Aí tá falando, né, que o texto é falso, tudo mais. Mas você viu, gente, que em todo momento eu repito os 3 passos. O copiar, desculpa, o selecionar, o copiar e depois o colar? É isso. Então é necessário você
Primeiro selecionar para depois copiar. Depois que a gente passou dessas 3 fases de selecionar, copiar e colar, eu vou ensinar vocês como pagar agora uma fatura, né? Eles mandam para mim, ó, mandaram para mim aqui. Deixa eu pegar aqui, Light. Mandaram essa fatura para mim aqui, ó. Mandaram essa fatura aqui, tá? E essa fatura, ela tem um código aqui, ó, tá vendo? Inclusive, ele até fala aqui, ó. Copie o código abaixo e cole no seu aplicativo bancário. Diogo, como que eu faço isso, Diogo? Eu preciso primeiro... Qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro passo para copiar? Primeiro eu tenho que achar o que eu quero. Que é o quê, ó? É esse códigozinho aqui, bonitinho aqui embaixo, ó. Esse código aqui. Esse é o primeiro. Perfeito? O que eu tenho que fazer então, gente? Parar o dedo em cima. Parar o dedo em cima. Aí eu vou parar o dedo. Parei. Só que tem um problema aqui. Você percebeu que ao parar o dedo, ele selecionou só a metade? Selecionou daqui até aqui, ó. Ficou azulzinho. Essa parte aqui de baixo, ele não selecionou. Essa parte que ele não selecionou. Tá, Diogo? Então, como é que eu faço para continuar que ele selecione aqui? Ele tem aqui, gente, 2 bolinhas, tá vendo? Ó? Isso chama-se alça de seleção. Tá? Essa alça aqui de seleção, eu quero continuar essa seleçãozinha, porque essa alça ela tem que chegar até aqui nesse número 1, que é o final, né? Aí eu paro e deslizo até chegar no final, certo? E quando eu seleciono, o que acontece? Olha o bonitinho aqui, ó, do copiar. É irremediável. Sempre que você selecionar um texto, o botão copiar vai aparecer. Tá? Sempre que você selecionar um texto, o botão copiar vai aparecer. Olha só, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. É uma aula fácil? Não. Não é uma aula fácil, não. Principalmente se você nunca fez isso, você vai sentir dificuldade. Mas sabe o que as pessoas que dominam fizeram? Não fizeram para ver se iria aprender, para ver se dava para aprender. Fizeram até aprender. Você pode sim decidir querer ficar copiando os 44 números. Depois, na hora de escrever lá na caixa eletrônica no aplicativo bancário, simplesmente errar, né? Às vezes até depositar um dinheiro errado porque o número está errado, ou ele não aceitar, ou continuar se irritando com isso. Ou você pode gastar um pouco de tempo nessa aula, reassistir ela quantas vezes for necessário, ir no seu celular, meter a mão para fazer e se tornar independente nesse assunto, como todas as outras pessoas. Talvez não seja importante para você e tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas se for importante você ganhar tempo, ganhar confiança, tem que fazer o quê, gente? Qual é o segredo para ganhar confiança? É repetição. É aprender aqui e colocar em prática. E se tiver código de barras, é a mesma coisa aqui embaixo, ó. Meu código de barras está aqui. Esse é um boleto, tá, gente? É um boleto. Eu vou ter que parar o dedo aonde? Vou ter que parar o dedo no código de barras. Para o dedo. E ele selecionou, tá vendo? Olha a alça aqui, ó. Olha a alça de seleção aqui, ó. O que eu faço? Eu tenho que arrastar para a direita. Para o dedo e arrasto para a direita. Ah, Diogo, mas não acabou. Continua aqui, ó. Você pode ver que continua, né? Os números continuam para cá. Você vai aqui na área da folha, qualquer área da folha aqui, ó. E vai parar o dedo e vai arrastar. Então, vou fazer isso com vocês, ó. Selecionei o início, arrastei. Agora, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Pego a folha aqui, em qualquer lugar da folha, e arrasto a folha, ó. Ele não tira a seleção, tá? Ele não tira a seleção. Olha lá, ó. Não tira. Tá azulzinho aqui embaixo, ó. Tá azulzinho aqui embaixo. E eu continuo arrastando essa bolinha azul pro lado. Faço a mesma coisa, para o dedo aqui, ó. Na folha, arrasto pro lado. E arrasto a bolinha, a alça de seleção para continuar a seleção. Pronto, ele selecionou. E toda vez que eu seleciono o texto, olha quem aparece. Olha quem aparece. O copiar texto. Copiou. Gente, copiou. E aí, para onde foi isso, Diogo? Onde a gente paga
uma conta? É na farmácia? É no mercado? Não, é no banco. Então eu tenho que ir onde, Diogo? Onde que eu tenho que ir? Eu tenho que ir no meu aplicativo bancário. Então toco na setinha de retorno, vou no meu aplicativo bancário, no meu caso é o Bradesco, e tenho que abrir, né? Então vocês não vão conseguir ver, eu vou abrir aqui. Vai travar a tela para vocês. Se eu parar o dedo aqui nesse espaço aqui, ó, o que vai acontecer? O que apareceu aí para vocês, gente? O colar. O colar. E quando eu colo, aquele número que eu copiei, ó, o que acontece? Olha lá, gente, ó, apareceu o número. Tá? Muito bem. Olha só, gente, olha só. Quando eu paro o dedo, parei o dedo no texto, e ele já selecionou toda a parte, eu não preciso fazer mais nada, é só eu copiar. Quando eu paro o dedo no texto e ele não selecionou tudo, eu tenho que me conscientizar que ele não selecionou tudo. Então eu preciso continuar a seleção. Que é o caso aqui dessa fatura aqui, ó. Eu tenho esse código aqui, e ele não seleciona tudo quando eu paro o dedo, ele só seleciona metade. O que eu tenho que fazer aqui, gente? Eu tenho que parar o dedo nessa bolinha e arrastar para baixo. Então, vou parar o dedo e arrasto para baixo aqui, ó. Quando eu arrasto para baixo, o que ele fez? Ele selecionou todo o conteúdo, porque eu arrastei a bolinha até o final. Tá? Acabou. O que aconteceu? Copiar. E se eu copiar? Eu posso colocar isso em qualquer lugar, gente. O que acontece aqui, gente? O que acontece? Ele tá esperando, ele tem uma linha aqui em cima e eu tenho que parar o dedo em cima para o colar aparecer, ó. Ó, o colar ali. Olha o que aconteceu, ó. O código estava lá, ele apareceu. Eu toco em continuar. Olha aí, ó. Light. Quando eu vou selecionar, gente, o que eu faço? Eu paro o dedo em cima, não é isso? Deixa eu tirar minha imagem, dar um pouco mais para a direita. Eu paro o dedo em cima, não é isso? Deixa eu tirar esse amarelo daqui. Eu paro o dedo em cima do texto. Não é isso? Parei. Se o texto não estiver todo selecionado, eu arrasto a segunda bolinha até o final do texto. Tá? Vou colocar aqui para facilitar vocês, gente. Para facilitar vocês. E aí, o que acontece aqui até o final? Bom, aí acabou. Selecionou, não é isso? Qual é o próximo passo agora, gente? Tocar em copiar. Tá? Aí eu boto uma observação aqui, ó. Uma observação. Vou tirar aqui aqui. Se o copiar irá aparecer. É só dar um toque. Se não estiver aparecendo, dê um toque nas 3 bolinhas. Ah, isso também acontece. Vou cortar para cá. Ok? Aí, ó, uma observação importante aqui no copiar. Depois de tocar em copiar, nada irá acontecer, pois o celular estará esperando você colocar, ou seja, colar, né, no local que deseja. Vou tirar minha imagem daqui da frente. Vou botar mais para cima aqui, ó. Pronto. Então, ó, nessa fase do copiar, basicamente, tá? Eu nunca faço esse texto aqui, mas hoje eu estou fazendo. É o seguinte, ó. Depois que você seleciona, né, você para o dedo em cima. Deixa eu tirar logo a minha imagem da frente. Pra cara feia. Eu paro o dedo em cima. Parou o dedo em cima? Maravilha. Se o texto não estiver todo selecionado, arrasta a segunda bolinha, ou chamado alça de seleção também, até o final. No copiar, quando você selecionar o texto, o copiar vai aparecer. Aparecendo, dá um toque. Se não estiver aparecendo, dê um toque nas 3 bolinhas que ele vai aparecer. Observação. Depois de tocar no copiar, nada irá acontecer, pois o celular estará esperando você colocar onde você deseja.
O quarto ponto, tá? Gente, eu nunca faço isso, mas hoje eu acho que é necessário para a aula ficar clara. Vá até o local que deseja colocar o texto, pare o dedo e assim que o colar aparecer, dê um toque. Você viu que você pode usar o copiar e o colar para várias situações, né? E eu tenho que ser rápido porque tem muita informação. Quando você faz uma compra na internet, ele fala assim, ó, pagar com Pix. Pagar com Pix. E naquele vai ter sempre ali um botãozinho para copiar o código. Quer ver? Eu vou simular uma compra aqui. Vou simular uma compra aqui. E vou até a área do pagamento. Então, acompanha comigo aqui, ó. Eu vou simular uma compra no Mercado Livre. Simular não, vou como se fosse estivesse comprando mesmo, tá, gente? Estou no Mercado Livre aqui, vou fazer uma compra de qualquer coisa. Jogo de dama. Ali. Então, vou pegar esse joguinho de dama aqui e vou comprar. Toquei aqui em comprar. O objetivo não é ensinar vocês a comprarem, porque eu já ensinei antes. O objetivo é chegar até o final para vocês olharem ali na hora do pagamento. Tá aqui, ó. Ele mostra para mim, quando eu vou na parte do pagamento, né? Cheguei aqui na parte do pagamento, todo mundo... Ah, Diogo, é uma parte que você não fala. Por que eu não falo? Porque é muito longa. E aí, quando eu chego aqui, tem a opção de Pix. Tá vendo, ó? Pix, para pagar aquele item que eu tô comprando. Só que tem um problema aqui. O que você acha na hora de pagar com Pix? Você acha que... você vai receber um número para você transferir para aquele número, se você já usa Pix. Só que não é isso não. Olha o que acontece aqui. Quando eu toco em Pix, vou tocar em Pix agora, ele vai gerar um código. Eu vou falar que a compra está confirmada. Toquei em confirmar compra. Só um segundo. Olha o que aconteceu aqui, gente. Ó. Copie este código para pagar. Como, gente? Como eu copio este código? Olha o botão aqui, ó. Copiar código. É só isso. Mas pagou depois que eu toco em copiar código? Pagou depois de copiar o código? Não. De onde sai o dinheiro da minha conta? Eu tenho que ir no aplicativo bancário depois. Então, eu tenho que tocar aqui, ó. Essa é a janela que tem um botão de copiar. Copiar. Ó, código copiado. Ai, Diogo, tá bom, consegui! Não, porque quando você copia, é como se ele estivesse segurando aquele código, ou aquele texto. Falta o quê? Falta você colar. Como eu quero pagar isso? Quero pagar. Eu tenho que ir aonde? Eu tenho que ir no meu aplicativo bancário. Lembra qual é o tipo de pagamento que eu selecionei? Pix. Então, eu tenho que abrir a opção Pix no meu aplicativo bancário. Aí ele apareceu que uma linha aqui em cima. Na linha aqui em cima, eu paro o dedo em cima. Paro o dedo em cima. Para quê? Para o colar aparecer. Olha lá o código lá, ó. Aí eu vou lá e continuo. Quando eu continuo, ele vai falar aqui... Deixa eu voltar aqui que eu avancei demais. O Mercado Pago, que é o Mercado Livre, né? No caso. Olha lá o Mercado Pago. Aqui, ó. Mercado Pago. Está me cobrando o valor de R$ 44,71. É assim que você paga com Pix. Quando existe um botão de copiar, eu copiei. O celular já está retido com aquela informação. Ele só tem que colar dentro do banco, no caso, na hora do pagamento.